Imigrantes indocumentados pagam quase 100 bilhões de dólares de impostos por ano nos Estados Unidos. Aumenta o número de empresas oferecendo o Green Card para atrair mão de obra qualificada. Nova York investiga a possível conexão entre imigrantes e crise de segurança na cidade. Academias brasileiras de jiu-jitsu na Flórida destacam a importância do esporte para as crianças. E brasileira que criava e alugava perfis falsos de aplicativos de carona fala sobre esquema ilegal. Eu decidi vir para os Estados Unidos em 2018, vim com a intenção de trabalhar. Olá, muito boa noite. Boa noite. Novo estudo aponta a importância dos indocumentados para a situação econômica dos Estados Unidos e revela o quanto eles contribuem financeiramente para o país. Esses imigrantes sem status pagam quase 100 bilhões de dólares em impostos por ano e, mesmo assim, não têm acesso a inúmeros benefícios oferecidos pelo governo. A reportagem é da Eloá Orazen. Somadas as cobranças federais, estaduais e locais, imigrantes indocumentados pagaram quase 100 bilhões de dólares em impostos em 2022. Os dados fazem parte de um levantamento que apontou ainda que, em 40 estados do país, esses mesmos imigrantes sem status legal pagaram mais impostos que o 1% mais rico da população local. A análise diz também que, se fossem legalizados, esses estrangeiros contribuiriam com 40 bilhões de dólares a mais aos cofres públicos. Este estudo é importante por diferentes motivos, mas para os especialistas serve sobretudo para contrapor a crença de que os indocumentados pressionam a economia e ameaçam os programas sociais. Na maioria dos casos, essas pessoas colaboram financeiramente com o orçamento de programas e auxílios para os quais sequer se qualificam. O imigrante indocumentado, né, paga, porque aqui a gente está falando de indocumentado, né, ele paga muito imposto e não tem um retorno, né, então o imigrante ele paga imposto para o SSN, ele paga property tax, porque tem os impostos federais, tem os impostos estaduais e os impostos locais. E ele paga todos os impostos, né? À medida que vai usando. E o problema é que ele não tem retorno. Quer dizer, não sei se é problema, né? Porque é uma solução para o país, né? Porque quanto mais dinheiro para os cofres públicos, né? Melhor o governo pode atender a população. Menos os imigrantes indocumentados, porque eles não recebem de volta o que eles pagam. Ainda falando de imigração, vai começar a valer a partir de agosto uma medida muito esperada por indocumentados casados com cidadãos norte-americanos. A partir do dia 19 de agosto, os cônjuges imigrantes vão poder se candidatar para o processo de residência permanente aqui nos Estados Unidos. O USCIS, o Departamento de Serviço e Cidadania e Imigração, vai começar a aceitar as solicitações via online e presencial. Para ser elegível, o solicitante precisa comprovar que vive no país por pelo menos 10 anos e não ter antecedentes criminais. A medida executiva anunciada pelo governo Biden em junho deve beneficiar cerca de 500 mil imigrantes que são casados e estão em situação irregular. Os aprovados no processo de seleção vão receber uma permanência temporária de 3 anos. Nesse período, vão poder trabalhar e dar entrada no pedido de Green Card. O número de empresas que está oferecendo o Green Card para atrair mão de obra qualificada vem aumentando aqui nos Estados Unidos. Os documentos de residência permanente baseados em empregos cresceram cerca de 40% no ano passado. Em 2024, podem ser expandidos ainda mais. Normalmente, há 140 mil green cards de emprego concedidos a cada ano fiscal, mas desde o ano passado foram adicionados quase 60 mil novos documentos a essa lista. O Departamento de Imigração disse que está realocando sobras de outras categorias de green card para o setor de empregos, principalmente para quem tem os vistos EB1, EB2 e EB3, que são pessoas qualificadas de grau avançado e habilidades excepcionais. Esses profissionais
profissionais passaram a ser considerados essenciais e de prioridade para suprir a escassez de mão de obra nos Estados Unidos. Em 2023, a liberação de Green Card para esses vistos aumentou 41%. Especialistas dizem que há expectativa de que cresça ainda mais para profissionais estrangeiros capacitados. Há um projeto de imigração proposto pelo governo Biden que aumentaria o número anual de Green Cards em 35%, o que resultaria em 1,5 milhão de emissões de documentos de residência permanente por ano. Mas esse processo está parado no Congresso americano. Depois do intervalo, a gente mostra que a cidade de Nova York investiga a possível conexão entre imigrantes e crise de segurança. E diante do aumento da violência, Nova York proíbe treinamentos nas escolas que simulam ataques com táticas agressivas e violentas. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Na contagem regressiva para o início do ano letivo, um velho fantasma voltou a aterrorizar pais e filhos, o bullying. Um estudo aponta que 1 em cada 5 alunos já sofreu ou vai sofrer agressão verbal ou física dentro da sala de aula nos Estados Unidos. Mas a Cone Rocha mostra agora pra gente que existem formas de combater esses abusos. Por causa do bullying dos colegas, 160 mil crianças desistem de estudar por ano nos Estados Unidos. Nem mesmo as leis anti-bullying nos 50 estados do país são capazes de frear esse comportamento abusivo crescente. Pesquisas apontam que 1 em cada 5 alunos já sofreu ou vai sofrer algum tipo de agressão psicológica ou física nos colégios. Isso equivale a 20% dos estudantes. As artes marciais são apontadas como ferramentas ideais para combater essa realidade crescente nas escolas. E o jiu-jitsu brasileiro foi considerado um dos melhores programas para essa situação. Através dessa arte marcial, a criança aprende a lidar com seus sentimentos. Elas desenvolvem tolerância, empatia, autoestima e principalmente o controle da agressividade. Com isso, ganham confiança para enfrentar o medo de retornar ao ambiente escolar. A política das academias brasileiras de jiu-jitsu não é bater para se defender, mas sim ter voz e confiança para questionar, impor limites, respeito e denunciar abusos. Um estudo recente aponta que quem praticou essa arte marcial durante a infância possui maior controle emocional para encarar as dificuldades da vida no futuro. A taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos aumentou pela primeira vez em 2 décadas. Segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, foram quase 21 mil mortes de bebês a partir de 2020. Entre as causas que impulsionaram essa taxa estão nascimentos com defeitos congênitos, lesões não intencionais e complicações maternas. Desde 1995 que a mortalidade infantil vinha caindo nos Estados Unidos. Esses dados reverteram a tendência e preocuparam os especialistas. A saúde infantil é um dos indicadores de que a saúde pública no país não vai bem. E com relação aos jovens adultos, tem também uma notícia preocupante: o câncer, que é uma das doenças tradicionalmente mais ligadas às gerações mais velhas, mas que agora está aumentando entre os mais jovens. Um novo estudo sugere que as gerações X e Millennials são as mais propensas a desenvolver ao menos 17 tipos de câncer. A pesquisa, que analisou as taxas de casos de câncer de 23 milhões de pessoas, com base nos anos em que elas nasceram, mostra uma tendência assustadora. Maybe diet as others born during that same period. Os dados revelados pela Sociedade Norte-Americana de Câncer mostram que aqueles nascidos entre os anos de 1965 e 1996 têm maior risco de desenvolver 17 dos 34 tipos de câncer estudados, isso em comparação com as gerações mais velhas. Entre as doenças mais facilmente desenvolvidas nos mais jovens estão câncer de mama, pâncreas e gástrico. A pesquisa também mostra que as taxas de mortalidade nas faixas etárias mais jovens também são maiores para câncer de fígado, útero, vesícula biliar, testículo e colo retal. Os especialistas ainda não sabem explicar os motivos para o aumento dos casos de câncer entre as novas gerações,
mas apontam que a obesidade, que cresce cada vez mais no mundo, pode ser um dos propulsores no número de casos. Por isso, os médicos alertam: as pessoas das gerações X e Millennial devem estar cientes e mais vigilantes. Make sure that you do seek medical care. Se alguém tiver sintomas inexplicáveis como dor abdominal, inchaço, alteração nas fezes, certifique-se de consultar um médico e não acredite que você está livre do câncer só porque ainda é jovem, diz o especialista. O estudo completo foi publicado na revista científica The Lancet Public Health. Depois do intervalo, brasileira que criava e alugava perfis falsos de aplicativos de carona fala sobre esquema ilegal. E a gente fala sobre os incêndios florestais que afetam o país. Já são quase 100 queimadas ativas. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A United Airlines deu início ao seu programa de transição de combustíveis fósseis para a energia limpa e renovável em aviões. A companhia aérea é a primeira do país a adotar essa iniciativa. A meta é atingir emissão zero de gases de efeito estufa até 2050. O primeiro avião comercial com combustível sustentável da empresa no Aeroporto Internacional de Chicago já está sendo testado. O processo ainda está no início, mas a United garantiu que a ideia é expandir essa nova tecnologia e impulsionar a nova geração de aviões ecológicamente corretos no país. Especialistas dizem que esse sistema sustentável representa até 85% menos carbono no ar em comparação com o combustível tradicional usado na aviação norte-americana. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte do nosso país. A gente começa com Boston, olha, tempo aí com chuva ao longo do dia, 74 de mínima. Essa tempestade segue ao longo de Nova York, Norfolk, Washington e Charlotte. Olha, Atlanta também. A gente tem mínima de 73 nessa área, máxima de 96. Na Flórida, trovoadas ao longo do dia, tem um pouquinho de sol, mas muita chuva, máxima de 94. New Orleans segue com esse tempo ruim, só em Houston começa a melhorar, Evelyn. Exatamente, como vem acontecendo nos últimos dias, previsão de sol entre nuvens nessa área do Texas até El Paso. A gente vê que San Antônio e El Paso com máximas altas, chegando a 104. Em Albuquerque tem previsão de trovoada ao longo do dia por causa do calor alto de 95 graus. Phoenix, mesma coisa, 112 de calor, mas por lá não tem previsão de chuva. E a gente vê na faixa de Los Angeles até São Francisco, Los Angeles máxima de 90, São Francisco máxima de 68. Em ambas as regiões, tempo encoberto, assim também como em Las Vegas. Os Estados Unidos estão enfrentando ao mesmo tempo quase 100 grandes incêndios florestais ativos. O recorde é preocupante porque, segundo as autoridades, ainda nem estamos no pico do verão, quando as condições de clima inflamam ainda mais o fogo. De acordo com o Serviço Nacional Interagência de Bombeiros, o país está em nível de preparação 5 para incêndios, o mais alto que existe. Isso significa que os Estados Unidos estão colocando força total no combate às chamas, com mais recursos e pessoal disponível. Já são 93 grandes incêndios florestais no território e mais de 2 milhões de acres queimados. Em 28 dos focos, já foram emitidas ordens de evacuação aos moradores. No Colorado, as autoridades relatam ao menos uma morte que está ligada ao incêndio de Stone Canyon. Outros 2 grandes e perigosos focos são em Quarry e Alexander Mountain. Também sofrem com as chamas Oregon, Washington, Nevada, Idaho e Utah. Mas o maior desafio é na Califórnia. Por lá, o incêndio Park continua sendo o maior e mais perigoso de todos, já ocupando o 5º lugar no ranking das maiores queimadas da história do país. Na região, socorristas trabalham incansavelmente para salvar pessoas e animais de estimação, enquanto cães de terapia têm ajudado os sobreviventes. Uma brasileira que criava e alugava perfis falsos de aplicativos para imigrantes indocumentados foi descoberta e presa pela polícia nos Estados Unidos. Priscila Barbosa cumpriu 2 anos de sentença. Agora, em liberdade, ela conversou com a repórter Giovanna Locatelli sobre como acabou parando nesse esquema ilegal e como ele funcionava. Priscila, uma mulher vaidosa, trabalhadora e muito inteligente, veio para os Estados Unidos com um sonho. Eu decidi vir para os Estados Unidos em 2018, vim com a intenção de trabalhar.
Ela trabalhava em uma pizzaria, mas depois de perder o emprego, passou a trabalhar como motorista de aplicativos. Priscila conta que, como não tinha permissão de trabalho no país, alugou uma conta de aplicativo. Eu encontrei um anúncio de uma pessoa dizendo que gostaria de dirigir, ser seu próprio chefe. E eu entrei em contato com essa pessoa, que aí essa pessoa me passou as informações para alugar uma conta. Foi quando o descuido de uma passageira virou uma oportunidade. Uma passageira esqueceu a carteira dela dentro do meu carro e me surgiu a ideia de ver o que tinha dentro da carteira dela, né? E tinha uma carteira de habilitação dela mesmo, que eu tirei uma foto com o meu celular. Pensando muito, eu decidi utilizar a carteira dela para tentar criar uma conta. E, para minha surpresa, a conta foi aprovada. A partir daí, as coisas para Priscila começaram a mudar. O sistema de segurança dos aplicativos não identificaram as fraudes na programação e ela conseguiu criar diversas contas. Eu alugava algumas contas de pessoas reais. E eu recebia uma quantia de $50 por semana dessas pessoas. Se era uma conta que eu criava com dados de terceiros, eu alugava essas contas. Quanto mais ou menos você faturava? Por volta de $10 mil por mês. Foram em torno de 2.000 contas que ela passou a alugar para que imigrantes indocumentados pudessem trabalhar. E os lucros eram altos, foram quase $800 mil de lucro, mais de 4 milhões de reais. Sim, eu consegui mudar de vida, chegar teoricamente na onde eu queria estar financeiramente. Mas o que parecia um sonho para ela virou um pesadelo. Em 2021, o grupo foi desarticulado. Depois de quase 2 anos de investigação, Priscila foi pega pelo FBI. Ela ficou conhecida como a rainha da máfia dos aplicativos. Chegaram tirando o celular da minha mão, me algemando. Priscila foi condenada a 3 anos de prisão, mas teve a pena reduzida por bom comportamento e ficou 2 anos, 6 meses e 8 dias atrás das grades. O cenário para ela ficou ainda mais complicado quando, durante a investigação, o FBI descobriu que ela havia comprado um casamento falso para obter o Green Card. Por ter colaborado com a justiça, ela não foi deportada, mas não teve o documento renovado. Este advogado, especializado em questões de imigração, analisa o caso. Você precisa ter autorização de trabalho aqui nos Estados Unidos. E para conseguir isso, então, você primeiro não só tem que ter o status imigratório legal, mas você tem que ter o tipo de visto correto, um visto que permita trabalhar. O Jornal Américas no Ar, então, encerra agora. Você fica com a nossa programação, tá chegando mais uma edição especial de Apocalipse e a gente te espera de novo amanhã para uma nova edição do Jornal Américas no Ar. Até lá. Boa noite.